Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai dar continuação aqui à nossa aula de programação, essa é a segunda aula. Na aula passada eu mostrei para vocês o compilador online que a gente vai usar e dei um exemplo de Hello World, né, de um programa básico para a gente fazer, pedi para que vocês testassem aí. E faltou eu colocar os slides lá no Swap, tá? Então, as coisas já estão lá, então entrem lá no Swap, quem não entrou ainda não pegou o material, peguem o PDF dos slides que eu utilizei, tá? Aquela parte que era somente leitura, né, que eu não li para vocês no vídeo, vocês, por favor, leiam aí na casa de vocês, tá ok? Aí o que ficou faltando eu falar daquilo lá são os erros de compilação, que isso é importante eu falar para vocês. Então, o programa que a gente viu é o programa que está aí na tela de vocês agora, né? Então, é um programa básico que vai imprimir um texto na tela. No caso aí, o texto Hello World, né? Então, nós temos aqui o comando include, tá? Que vai incluir as bibliotecas básicas. Tem o int main aqui, que é o nome da minha função principal, isso daqui nunca muda, tá? Essas linhas que eu tô falando agora, e o abre chaves aqui, que seria o início do meu programa, e o fecha chaves aqui, que seria o final do meu programa. E aqui eu tenho um único comando no meu programa, que é o que? Printf, né? Que é escreva na tela e essa string, esse texto que está aparecendo aí. Percebam que a sintaxe na linguagem C, a gente chama de sintaxe, o que é todo o formato com o qual vocês estão vendo aqui os comandos. Então, ele tem que estar com o parênteses, com o aspas, quando for um texto, depois a gente vai ver quando for número, como é que faz. Ele tem que ter o fecha aspas, o fecha parênteses, tem que ter o ponto e vírgula aqui, tá ok? Então, ele tem que estar desse jeito, nesse formato. Tem que abrir chaves aqui, tem que fechar chaves aqui, tá? Sempre tem o ponto e vírgula no final, sempre tem que ter pelo menos esse include aqui da biblioteca, ó, e de outras bibliotecas que a gente for usar, tá? Então, isso a gente chama de sintaxe, que é a maneira correta, né, com a qual a gente vai escrever o programa. Então, se, por exemplo, faltar uma dessas coisas aqui, e eu colocar aqui o run, né, que a gente pôs aqui na aula passada o run, e ele executava o programa aqui nessa janelinha de baixo, aparece o Hello World aqui, o texto que eu coloquei lá, que eu mandei ele imprimir. Se faltar alguma coisa aqui, um erro de digitação, por exemplo, que eu fizer aqui, ele vai me dar um erro de compilação, tá? Então, eu vou fazer um teste aqui, eu vou escrever qualquer coisa aqui, vou pôr um R aqui, 2 R's aqui no meio do programa, por exemplo. Ele já até mudou a cor, tá? Ele já até destaca a sintaxe, que a gente chama, né? Então, tava vermelhinho lá, olha, ele tava identificando o quê? Conheço essa palavra, né? Isso é um comando, tá lá gravado dentro das bibliotecas ali da linguagem C. Agora, uma palavra que ele não conhece, a hora que eu vou tentar rodar aqui no run, olha, ele vai falar que a compilação falhou, olha, due to, ó, devido aos seguintes erros. E aí ele vai mostrar, olha, o que é o erro. Então, na casa de vocês, quando vocês forem fazer um programa e de repente aparecer isso daí, foi alguma coisa que você digitou errado, tá? E ele vai mostrar para você. Às vezes nem sempre, né? É tranquilo de identificar. Com a prática, com o tempo, vocês vão já se acostumar, tá? Esse erro, então foi aqui que eu errei. Mas é comum no começo a gente se confundir aí, porque as mensagens às vezes são meio enigmáticas, olha. Mas aqui o que ele está falando? Olha, indefinida, referência a, e aquele texto que eu escrevi ali, ó, que não é um comando. Então ele está falando assim, nossa, uma referência que não está definida aqui, né? Você tá falando uma coisa aqui, mas eu nunca ouvi falar dessa coisa. Então aí você já vem, olha, ele vai mostrar, dependendo do compilador que você usar na sua casa, ele mostra a linha que está o erro, né? No caso aqui ele está mostrando aqui em cima, olha, 13, tá vendo? Olha, na linha 13, ó, e se a gente for olhar aqui é a linha 13, olha, então é na linha 13 que está o problema. Opa, pera lá, não tem isso daqui mesmo, né? É um comando que não existe que eu coloquei ali, tá ok? Pode acontecer no erro de compilação de ele mandar você corrigir uma linha que não é aquela onde está dando problema, tá?
Então, como assim, aqui visualmente a gente está vendo, né, uma linha atrás da outra ali, né, com uma embaixo da outra, perdão, nesse formato, com o tab, tudo bonitinho. Mas para o compilador a coisa é outra, tá? Ele se encontra ali, né, pelos ponto e vírgula, é outra maneira com que ele faz a leitura desses bits, né, desse programa. Então, pode ser que ele fale para você que o erro está na linha 13, mas na verdade está uma linha acima, tá? Tá na linha 12 que está o erro, né? Ou mais acima ainda, se você abrir um bloco, né, por exemplo, aqui, eu não testei isso antes, eu não sei exatamente o que ele vai falar aqui de erro. Ele deu aqui para mim que é na linha 15, tá vendo? Olha, esperado, ó, declaração ou statement de end, né? At the end of input, no final do input. Isso, poxa, já é um erro um pouco menos, né, intuitivo do que aquele outro erro lá, onde ele destacou até a palavrinha que estava faltando, né? Aqui, para a maioria dos programadores aí iniciantes, você vai ler esse erro e é um pouco complicado de você perceber que o que está faltando ali é as chaves, né? Mas aí se você vier aqui voltar ali, né, as chaves, ele vai, tá vendo, executar o seu programa como antes, tá? Então, assim, apesar de ser um pouco confuso no começo, ajuda bastante, né? E esses erros a gente chama de erros, então, de compilação, tá? Um outro tipo de erro que pode acontecer é o erro em tempo de execução. O que é isso? O seu programa ele tá certo, ele tá com a sintaxe correta, tá? Então você não digitou nenhuma bobagem lá, o seu programa tá joinha. Mas na hora de executar, você vai tentar fazer uma operação errada. Então, um exemplo clássico aí, você tentou fazer uma divisão por zero, por exemplo. Você lá está fazendo, né, uma calculadora e está na operação de divisão e você não deu uma checagem lá e ele vai tentar dividir o número por zero, ele vai dar um erro. Em programas mais complexos, aí, se você pede, por exemplo, para a pessoa digite o número e a pessoa digita uma letra e dá enter, e aí você vai tentar fazer um cálculo com aquilo, pode ser que ele dê problema. Então, são esses tipos de erros, vocês percebem? Que não foi erro no seu programa, assim, diretamente, né? Até foi porque você não pensou que o usuário pudesse ali, né, bugar o sistema por uso inadequado e acabou não corrigindo, não tratando essa exceção que poderia ocorrer. Então, de certa forma, né, o erro é no programa, mas é num sentido mais lógico da coisa, né? Então, esse daí a gente chama de erro em tempo de execução. Esses erros são muito mais difíceis de serem percebidos, tá ok? Porque, né, é evidente, você vai ter que ficar pensando, né? Quais são as situações aqui em que o meu usuário pode ir lá e, né, zicar tudo lá sem querer, né? Ou querendo, né? Porque existem os hackers também que exploram essas vulnerabilidades dos sistemas, né? Por isso que sai lá um sistema, depois de algum mês, lá 2, já sai mais um monte de patches, um monte de correções, tal. Tá sempre tendo atualização, né? Quanto maior o problema, mais atualizações. Então, um sistema operacional, por exemplo, tá sempre saindo a atualização, porque são sistemas que, né, tem esses erros, esses bugs, isso tem mesmo, tá? Então, o ideal em empresas, né, grandes aí de desenvolvimento, tem equipes só para testar os programas, né? São as equipes de tester. Então, tem um funcionário lá, um programador, que às vezes nem precisa ser um programador, né? Enfim, que vai ficar lá usando o sistema por um tempo e ele já está acostumado, então ele vai lá digitar uma letra no lugar de digitar um número. Ele vai quando é a web, né, ficar dando reload na página lá N vezes para ver se não vai bugar tudo, enfim, é a pessoa que vai, né, chama o seu pior inimigo, tá? Chama aquele cara que não gosta de você e fala, vê se isso aqui tá bom, né? E aí o cara vai ficar tentando lá achar problema no seu programa, tá? Brincadeiras à parte, mas seria mais ou menos isso, né? Então, quando, né, no mundo real aí é assim que funciona, né? Para a gente poder pegar esses erros em tempo de execução. Erro em tempo de compilação é fácil, porque daí você não vai nem passar, né? Você não vai nem chegar a executar o programa. Beleza? Tá ok.
Então a gente vai entrar agora num outro conceito, né? Até agora a gente tinha visto só o programa lá de printf, né? Sem nenhuma variável. E agora a gente vai entrar então na definição de variável. O que é variável? Pensa que a variável, ela é uma caixinha, né, onde você vai jogar as informações lá dentro, tá? Essas informações podem ser informações que o usuário digitou, né? Entre com o nome, entre com o CPF, entre com o estado civil, né, você vai fazendo um cadastro, entre com o e-mail, enfim. O usuário digitou lá, você joga numa variável, você guarda aquele dado, tá? Ou então pode ser mesmo dados que você processou, tá? Então você pediu lá a data de nascimento da pessoa, né? Aí você vai lá e pela data atual vai fazer menos, mais vezes, dividir, vai chegar lá na idade que o sujeito tem no momento, né? Só um parênteses aqui, quando a gente vai guardar a idade, por exemplo, dificilmente a gente guarda a idade, a gente faz isso que eu falei, a gente guarda a data de nascimento, né, no sistema, e aí em tempo real, ali em tempo de execução, o sistema é que vai calcular qual que é a data da pessoa naquele momento, porque senão você teria que trocar todo ano, né? Mas enfim, esses dados, tá, que não são dados que o usuário entrou diretamente, mas são dados decorrentes do processamento, também são guardados em variáveis, né? Então, de uma maneira geral, qualquer dado que você queira armazenar, né, que você queira guardar, você guarda no que a gente chama de variável, tá? Então, variável é uma posição na memória, né, capaz de armazenar informação. Essa memória é a memória RAM, tá? Então, é uma memória que ela só está funcionando, a variável, enquanto o seu programa estiver rodando, tá? Desligou o programa, fechou lá, apertou no xizinho, pronto, acabou, né? A variável ela é perdida, né? Então, não são dados salvos no disco rígido, no HD do seu computador. Para isso, nós precisaríamos de um sistema de persistência, de outra coisa, né? A gente tem outros meios de se fazer isso, tá bom? Como vocês estão começando, né? Então, agora, no princípio, a gente vai ver só as variáveis dessas que ficam aí, então, armazenadas na memória RAM, ok? Elas existem então em tempo de execução, quer dizer que é isso, né? Enquanto o programa está rodando, né? Desligou a máquina ou desligou o programa, ela para, e são associadas a nomes que são chamados de identificadores. Então você tem lá, né? Para cada variável você tem um nome, tá? Esse nome depois ele vai associar a um ponto lá na sua memória, né? A um conjunto de bits lá na sua memória RAM. E quando você for chamar, isso é mais alto nível, então você não vai ter que ir lá chamar naquele número de bit que está armazenado lá na memória RAM. Você vai dar o nome, né? Me busca aí a idade, me busca aí o nome. Aí ele vai retornar para você os dados que estão armazenados lá. E a variável, ela só armazena um dado por vez, tá? Então, tô guardando lá na minha variável nome a informação Vanessa Machado. A hora que eu jogar lá a informação, né, João da Silva, a informação que tinha lá o Vanessa Machado é apagado e é substituído pelo próximo nome que eu coloquei lá na variável, tá ok? Então é só um dado por vez, a não ser que eu faça uma estrutura mais elaborada aí, por exemplo, de vetor, matriz, aí eu consigo armazenar mais, mas aí já estamos falando em conjuntos de variáveis, na verdade, não é uma variável só, é uma estrutura de dados, né? Quando eu falo em variável, é um dado por vez, tá ok? A declaração da variável no programa, ela é feita da seguinte forma, olha, então eu tenho o tipo da declaração e o nome da variável, olha. Aqui, nessa segunda linha, eu tenho o nome da variável que eu declarei aqui e uma atribuição de valor a essa variável. E aqui, nesse terceiro caso, eu tenho essas duas coisas unidas. Então, eu tenho a declaração, que seria esse entidade, e a atribuição numa mesma linha. Então, o que significa esses exemplos aqui? Olha, int idade, eu estou pegando um lugar lá na minha memória RAM, estou dando um nome para aquele lugar, olha, esse espaço aqui, tantos bits aqui na memória, agora vai se chamar idade, e eu vou conseguir recuperar os dados que estão lá, quando eu chamar por esse nome, e eu vou jogar lá dentro valores inteiros, tá? Esse int aqui significa inteiros, então tem um range lá, né, de 0 a alguma coisa, não lembro agora de cabeça, mas tem depois aí, né, nas informações, um tamanho de número que eu consigo guardar lá, que seja inteiro. Eu não posso guardar lá 2,5, tá?
Não, só um número que não tenha casa decimal, ok? Então, né, nessa primeira linha eu tô falando isso, pegando esse espaço da memória, armazenando lá, né, 8 bits, tá? Que é o espaço que tem, que armazena o int, e falando que ele chama idade. Aqui, nessa segunda linha, eu tô pegando aquele espaço e tô jogando o valor 18 lá dentro, olha. E essa terceira linha, então, eu tô fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. São 3 sintaxes válidas da minha linguagem C, tá ok? Como é que fica no exemplo, então? Olha, tenho lá, né, a inclusão da biblioteca, tenho minha função main, lembra? Isso aqui não muda por enquanto, né? E aí eu tenho aqui entidade 18 e um printf, de novo lá o printf, olha. Só que agora com os palavrões no meio aqui, né? Além, olha, da string que eu tenho aqui no meio, olha, eu tenho duas coisas novas aqui, olha, o %d e o /n. Esse %d, depois eu vou explicar, vai ter uma aula só para eu falar sobre o printf, mas só para vocês já, né, agora que a gente está com a aula online, você consegue aí parar na sua casa e dar uma pesquisada, quem quiser avançar, fique à vontade, né? Mas eu vou falar com calma depois sobre isso, mas só para vocês, né, já visualizarem aí. Dependendo do tipo de dado que eu vou querer jogar aqui na minha string, é 1% alguma coisa. Tem %s, %f, %lf, assim por diante. Esse %d aqui é para número, tá? Então eu tô falando assim, que eu vou imprimir na tela. Ao invés de eu imprimir lá o Hello World, eu vou imprimir a idade é e o número que eu coloquei aqui na minha variável, olha, tá vendo? Que no caso é o 18, né? Então ele vai substituir, ó, quando o printf for jogar na tela, ele vai olhar aqui, ó, e vai, %d, tá, então aqui vai vir uma variável aqui. Onde está essa variável? Não é o aqui que eu tô falando que tá, é aqui, ó, tá vendo? Depois da vírgula, olha. Então eu fecho aspas, olha, abro aspas, fecho aspas, tá vendo? Quando tem um %d aqui, ele vai falar, opa, vai vir uma vírgula e o nome da minha variável, ó. Tá vendo? Aí ele vai lá e vai ver o que tem lá, 18? Ah, então vou jogar o 18 aqui, ó. E esse /n é um símbolo que é de new line, né? Ele manda pular uma linha, ok? Eu precisei tomar uma água aqui, mas eu voltei. Bom, vamos lá. Então, vamos testar esse programa aqui lá no nosso compilador. Vamos ver se ele copiou aqui. Aqui. É sempre bom dar um tab, a tecla tab, para ele fazer o que a gente chama de indentação aqui, tá? Para ficar mais legível. Depois eu vou falar sobre isso também com calma, mas só para vocês já irem sabendo aí. Vamos rodar esse programa, então. Ah lá, 18. Então, eu fiz só um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Eu vou deixar esse slide aqui para vocês, né? Lá no Swap. Aí, dependendo de como vocês abrirem o PDF aqui, é só dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele já vai colar aqui, olha. Então, o que está acontecendo aqui? Ó, tem o include, tem o main, do jeito que eu falei lá, né? Int idade é igual a 18, então eu estou declarando uma variável que chama idade, que vai receber um inteiro e já estou colocando o 18 aqui, olha. E aí estou dando um printf, olha, a idade é, e aí o 18. E pulando uma linha, né? Que é o que ele está pulando aqui. Tá ok? Deu para entender o que é variável? Dá para eu gravar só números? Claro que não, né? Então eu tenho aqui, olha, os tipos básicos de variáveis. Int, olha, que é para números, né? Como 10, 0, 99. Aí char, olha, que grava um caractere, tá? Então é uma letra só, né? A, B, C. Serve para algumas coisas dos programas aí, tá? Por exemplo, para alternativas, né? Digitar masculino e feminino, por exemplo, FOM, enfim, para algumas situações a gente usa bastante esse tipo de variável. Float, olha, que são variáveis com casa decimal, e o double, que são variáveis com casa decimal também, para números reais, mas números maiores, tá? Esses são os 4 básicos. Aí eu tenho aqui, olha, short, long, unsigned int, unsigned long int, unsigned char. São todas variações, tá? Mas aí se vocês querem um número menor ou maior, né? Aí depende do que você vai precisar aí. Então, todos esses tipos aqui, né? Lá no nosso programa,
né? Ao invés de entidade, eu poderia ter colocado char a, né? Se char por exemplo, gênero, né? Se é masculino ou feminino, então char gênero, por exemplo, tá? Então coloco aqui o identificador e aqui o nome da variável, né? Então o identificador que são esses caras aqui, ó, o int, o char, o float e o double, ok? Mas a gente vai ver isso aqui com mais detalhes mais pra frente. Vamos lá. Nome da variável pode ser qualquer palavra, desde que não seja printf, né? Main. Então, essas palavras que a gente usa aqui, né, no programa, o main, o printf, são palavras que são palavras-chave, palavras reservadas, tá? Porque, né, ele precisa saber ali fazer os comandos, né? Então, as palavras que são comandos, que são palavras reservadas, a gente não pode usar como variável, tá? Senão ele iria se confundir. Tem algumas regrinhas, tá? Então, deve começar com uma letra, não posso colocar um número lá, uma variável que chama 1, 2, 3, não posso. Mas eu posso ter uma variável que chama nota 1, nota 2, isso eu posso. Então, pode ter número, só não pode começar com número. Pode começar com maiúscula, com minúscula, tá? Mas aí você tem que ser coerente com o que você fizer lá. Ele é sensitive case, né? Então, se você digitou lá sua variável nome com N maiúsculo, depois se você tentar chamar ela nome com N minúsculo, na maioria dos compiladores, ele vai dar um problema, né? Um erro. Pode conter subscrito, olha, mas não pode conter os caracteres especiais, parênteses, mais, menos, asterisco, chaves, tá? Esses, nem acento, né? Esses caracteres aqui não pode ter. Acho que eu tô saindo do quadradinho aqui. Então, um exemplo, olha, de bons nomes de variáveis. Int, data, underline de, underline nascimento, olha. Float, saldo devedor. Char, sigla 100. São nomes ok para variáveis, tá? Evite colocar lá int x, int y, int z, int a, int b. Tá com pressa, né? Int, blá, blá, blá. Porque daí você vai se perder, tá? O seu programa começa a crescer e tal, chega lá no final, você já não sabe mais o que é aquele x, né? Então, coloca lá int, nota, int valor unitário do produto, tá? Não tem um limite ali do nome, você pode colocar nomes grandes, né? Em algumas linguagens não pode, mas na linguagem C pode. Boa prática, colocar o underline, olha, para separar. Por exemplo, aqui essa minha variável tem 3 palavrinhas, né? Data de nascimento, tá? Então eu posso colocar o underline. Então, bater o olho ali fica visível. Pensa que esse programa, o acadêmico não, né? Você vai mexer mais na empresa, você sai da empresa e o programa fica, né? Ou você entra na empresa e vai ter que mexer no programa que o outro fez, né? Então, quanto mais claro for o nome dessa variável, melhor, tá? Inclusive dá para pôr a documentação, vou mostrar para vocês, né? Para ajudar ali na hora que a pessoa for dar manutenção, porque mesmo se for você que fez o programa, depois de algum tempo você não vai mais lembrar o que era aquilo, né? Esquece mesmo. Então tem que ter uma documentação e é bom usar nome legível e que diga alguma coisa sobre esse valor que você vai armazenar lá, tá bom? Se não quiser colocar underline, coloca, olha, a segunda palavra com a primeira letra em maiúscula, tá vendo? Então, saldo devedor, poderia ter posto um underline aqui, olha, ou então saldo e o D maiúsculo aqui, ó, de devedor, tá? Também é ok, também é uma prática. Procura não mesclar, né? Então, assim, profissionalmente, seria interessante escolher uma dessas formas e fazer para não ficar aquela bagunça, né? Não ter padrão, ok? Geralmente na fase de análise, né? Quando vocês vão fazer documentação do sistema, coisa que a gente não vai ver aqui, aí a gente faz essa... fecha, né? Faz esse acordo, essa padronização. Olha, todos os nomes de variáveis vão ter underline separando as palavras, ou não vão ter underline, assim por diante, tá ok? Esse daqui é o que eu acabei de explicar, tá? Tá falando aqui as boas práticas. Nome de variável com todas as letras em maiúsculo pode ser um padrão que vocês adotarem no projeto de vocês, mas geralmente não é assim, né? Geralmente na linguagem C, que é o que a gente vai trabalhar aqui, a gente usa para constante, tá? Letras todas maiúsculas.
E aqui por fim, olha, um programa maior, olha, e com o que eu falei para vocês, olha, dos comentários, tá vendo? Olha, que está documentando de certa forma o seu sistema, tá? Então não precisa fazer isso em todas as linhas do programa ou para toda variável, mas é uma coisa que de repente para um ou outro caso é interessante vocês fazerem, inclusive antes do programa, né? Antes das funções, para falar o que aquela função vai fazer, mas a gente vai ver isso com mais calma. Mas aqui dá para vocês terem uma ideia, ó. Então eu estou colocando, tá vendo? Olha, 3 variáveis aqui que são float, lembra? Volta lá no slide. Variável do tipo decimal, que tem casa decimal. Então, eu estou colocando 3 variáveis float aqui, olha, uma chama média T, média L e média. Estou dando valor para elas, olha, para as 2 primeiras, para a terceira não. E estou colocando aqui, olha, no comentário, a média T significa média de teoria, a média L significa média de lab. E a média final, olha, só declarei, não atribuí valor, olha. E aqui estou atribuindo valor, fazendo o quê? Fazendo uma conta, né, olha. Então, aqui a média é igual, e aí faço uma continha aqui, olha. Na prática, está pegando 70% de um, 30% de outro, né? E vou imprimir depois a minha média final, olha. De novo, vou falar mais pra frente com calma nas próximas aulas, né? Mas olha, o porcento alguma coisa aqui, ó, no caso é um porcento F, tá? Porque eu vou imprimir aqui um valor que é um quê? É um decimal, não é um inteiro, né? E o barra N pula uma linha, ó. Vamos testar. Dá um copy aqui. Olha lá. A média final é 8.14. Olha, se eu mudar os valores aqui, ó, vamos deixar 9,5 e 8.3 aqui, olha, na hora que eu rodar, olha lá, era 8.14, agora a média final é 9.14, olha, tá vendo? E a gente tem como formatar esse número, não é o tema da aula de hoje, mas tem como deixar ele com menos zeros aqui, olha, tudo isso é possível de ser mudado, tá bom? Mas tá aí, olha. Então, um programinha já bem, né, bacaninha, comparando com o que a gente viu na aula passada, né? Já tem bastante coisa aí para vocês estudarem, tá? Então, façam o seguinte. Peguem os slides, eu vou deixar lá os da aula passada e os da aula de hoje. Leiam esses exemplos, copiem e colhem lá no compilador online ou no compilador que vocês tiverem aí. Rodem os exemplos, tá? Se quiser mexer, né? O que acontece se eu trocar aqui, se eu colocar uma palavra a mais aqui, se eu tentar colocar uma outra variável, tá? Manipulem, façam essas mudanças, né? Testem aí na casa de vocês, tá ok? Vou deixar alguns exercícios também para hoje, não é para entregar, mas eu quero que façam, porque depois lá na frente vai ter que entregar coisas mais complicadas, né? O de hoje eu ainda não vou pedir para entregar, mas são exercícios da aula de hoje, tá? Então façam e aí se tiver alguma dúvida podem mandar mensagem, né? Podem mandar mensagem lá pelo Swap, pelo Teams, eu vejo, tá? Ou no próprio YouTube, fiquem à vontade aí no e-mail, né? Para me mandar a mensagem. Mas eu vou disponibilizar depois horários para plantão de dúvida, tá? Que por enquanto, assim, não há necessidade, é coisa bem simples, né? Não tem por que a gente gastar nosso horário aí agora com esses plantões, mas vai ter, tá? Então fiquem tranquilos que vai ter um momento aí pra gente conversar e tirar as dúvidas de vocês. Mas se surgir, se quiser falar comigo, como alguns já fizeram, né? Já mandaram mensagem aí, fiquem à vontade para me procurar, tá bom? Até a próxima aula.